Ok, olá. Ahm, eu vou falar sobre Oslo. Não sei se alguém aqui já está mais ou menos a pensar em Oslo, se tinha pensado nos países nórdicos, mas acho que sim, que a experiência para os países nórdicos é toda muito parecida. Portanto, se vocês estão a pensar, acho que Oslo é uma boa ideia. Tenho aqui alguns tópicos. Queria só mencionar que a candidatura para Oslo implica algumas coisas específicas que outras escolas não pedem, por exemplo, portfólio e exame de inglês, com uma nota mínima de C1, acho eu, ou B2, já não tenho a certeza. Eu fiz o exame pelo IELTS, que foi à parte, portanto eu não estava em nenhum curso, e fui só inscrever-me no exame, fazer o exame, e eles dão uma nota rapidamente. Claro que isso tem um valor, mas se vocês estão a pensar já ir, se calhar até recomendo, não sei se dá tempo, talvez não, mas um curso de inglês para depois terem o exame já incluído. Depois, sem ser isso, é o portfólio e também a carta de motivação. Eu acho que muitas das escolas não pedem isto, mas pelo menos no meu ano, eu fui em 2022, eles pediam mais ou menos estas três coisas. Para falar um bocadinho da escola, da AO, portanto, em Oslo, esta escola é partilhada entre design e arquitetura, portanto, tem uma variedade de oportunidades que aqui, por exemplo, não temos. Por exemplo, no primeiro piso da faculdade existem várias oficinas. Uma oficina para cada tipo de material, para fazer maquetes, para fazer o que quisermos, nós podemos usar mesmo para projetos pessoais. Uma das oficinas é madeira, a outra é plásticos com impressões 3D, cortadores de laser, imensas coisas. E depois a última até é metal. Portanto, eu sinto que na aula, comparado com muitas outras escolas, nós temos mais oportunidade para experimentar coisas. Portanto, se vocês querem uma experiência muito diferente daquilo que temos aqui, acho que é o sítio certo para ir, porque foi mesmo um choque chegar lá e entender que fazer maquetes a esferovite e a cartão não existe. Portanto, foi uma boa experiência nesse sentido. Também funciona muito diferente daqui, no sentido em que, em vez de haver um currículo específico para toda a gente, cada pessoa que se inscreve no mestrado, portanto, aquilo que nós fazemos Erasmus, o curso que nós fazemos Erasmus, há uma lista de studios, é assim que eles chamam, em que nós escolhemos por prioridade, e estes estúdios são aquilo que vão ser a nossa experiência. Portanto, só 2 cadeiras, é o estúdio e uma elective, e este estúdio é baseado especificamente na pessoa que está a dar a cadeira. Portanto, muitas das vezes até varia completamente entre estúdios. A maior diferença é mesmo o professor em si, dependendo das suas experiências, é aquilo que eles vão ensinar, aquilo que eles vão explicar. Portanto, a minha experiência foi um bocadinho difícil, porque eu não entrei na minha primeira opção de estúdio, portanto, foi um bocadinho difícil de conseguir adaptar-me àquilo que não era aquilo que eu estava à espera. Portanto, tenham de ter atenção que se calhar isso pode acontecer, que é não ficar na primeira opção daquilo que tinham pensado e depois são selecionados para outra. Mas eu acho que se forem com uma mente aberta, acho que é tudo interessante e é tudo uma experiência, portanto acho que não há problema. No meu caso, o meu professor tinha trabalhado no escritório do David Chipperfield, portanto era tudo muito à base da forma como eles faziam o projeto. Nós fizemos uma reabilitação de um teatro, mesmo em Oslo, e portanto foi o semestre inteiro à volta desse teatro, fazíamos vários exercícios. E depois a elective. No meu caso, esta elective até tinha ligações diretas com o estúdio, portanto era uma parte mais histórica para nós encontrarmos a evolução do teatro, percebermos como é que ele tinha chegado àquele ponto, etc. Portanto, todas as electives, todos os estúdios variam muito entre si, há vários tipos de opções, há muitas diferenças entre eles. A minha primeira opção, posso falar, não sei bem como é que funcionou, mas tinha a ver com, chamava-se Designing with Colors, qualquer coisa assim. E então, acho que
ia ser completamente diferente. Sinto que no meu caso, foi bastante de acordo com o que nós temos aqui, portanto não foi aquilo que não foi mais aquilo que diferenciou mais do que nós temos aqui na FAUP, mas fez-me experimentar com vários materiais, como tinha dito, fiz algumas maquetes em metal, foi interessante, difícil, mas interessante. Portanto, nesse sentido, acho que eles estão abertos a muitas experiências, a muitas ideias, e eu acho que é isso que importa quando se vai para a AOL. Claro que, pronto, para falar nos países nórdicos, em Oslo, etc., fala-se sempre no custo de vida, que é sempre, pronto, um bocadinho mais elevado. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que as bolsas são um bocadinho maiores para os países nórdicos, não tenho certeza. Incluindo a Suíça, acho que é isso. De qualquer das maneiras, não é nada, assim, muito mais do que é o normal. Portanto, pronto, eu não sou do Porto, não vivo cá, ou seja, sou de Évora, portanto, estando aqui já estou deslocado. Ou seja, aquilo que eu gastava cá nos anos anteriores no Porto foi o mesmo que eu gastei em Oslo. Claro que, pronto, tinha de ter atenção àquilo que eu gastava, mas acho que não é nada difícil e a bolsa ajuda, claro, mas acho que, pronto, é uma coisa que temos de nos responsabilizar e acho que é muito simples. Portanto, não há muita diferença aí. Aquilo que eu achei mais diferente em termos de preços foi mesmo, portanto, comer fora, a bebida, etc. Isso é tudo muito caro e, portanto, nesse sentido, aumentei um bocadinho os valores. A moeda também é diferente, portanto, se vocês estão a pensar ir mesmo para um sítio, sem ser Oslo, para outro sítio que tenha uma moeda diferente, eu até recomendo terem um cartão de crédito, um cartão Revolut, etc., para não pagarem taxas. No meu caso, eu não fiz isso, portanto, tive que pagar algumas taxas. Também acho que não senti que foi nada especial, mas pronto, sempre é um bocadinho, ajuda um bocadinho nesse sentido. Também queria mencionar que na AO eles fazem, portanto, cada estúdio tem uma viagem e essa viagem pode ser dependendo do professor, dependendo da altura, eles é que decidem. No meu caso, fomos a Londres, o que, pronto, foi um bocadinho em cima da hora que o professor avisou e eu não tinha passaporte, portanto, tive de fazer o passaporte lá na embaixada, o que foi muito mais caro. Portanto, eu recomendo fazerem passaporte, terem passaporte já e tratarem disso com antecedência, talvez mesmo se forem para outro sítio, mesmo dentro da União Europeia, acho que convém, se calhar, ter um passaporte para caso querer fazer uma viagem, etc. Portanto, isso também é importante e não façam como eu fiz, ou seja, ir para lá sem passaporte. A termos de alojamento e residências, eles têm um sistema muito simples. Eles têm um site em que há várias opções de residências, dependendo da faculdade em que se inscreve. Acho que vocês podem dizer especificamente qual é que é a faculdade. Eles fazem uma espécie de candidatura, nós candidatamos-nos à residência, pomos também uma lista de prioridades, dependendo do preço, dependendo do número de quartos, dependendo de se partilhamos quarto com alguém. Portanto, fazemos uma lista de prioridades e, em princípio, eles põem numa mais junto da faculdade e acho que, acho que fiquei na minha primeira opção, portanto não há muita dificuldade nesse sentido. A minha residência era super perto da faculdade, eram 10 minutos a pé, o caminho era simples e Oslo é uma cidade calma, muito segura, o que eu achei muito segura, portanto não há grande problema em fazer o caminho a pé. Aliás, acho que até há umas faculdades mais junto da faculdade que são literalmente à porta da faculdade, portanto nesse sentido também não há muita dificuldade. Na minha residência era um quarto individual, portanto era um apartamento que tinha 7 quartos, portanto a cozinha era partilhada por 7 pessoas, mas tinha 2 fogões, tinha 2 frigoríficos, tinha espaço para toda a gente, não havia limpeza, etc. Portanto tem-se tudo manter limpo e combinar com as pessoas que viviam lá e pronto, tentar manter tudo organizado. O quarto era bastante espaçoso e tinha casa de banho privada também. Portanto, o preço acho que era entre 500 e 600, já não tenho a certeza. Eu acho que a bolsa não conseguia cobrir esse preço todo, portanto é um bocadinho mais elevado nesse sentido, as residências.
explicado. Em relação à bolsa, tu gastavas mais a bolsa ou que gastas cá? Portanto, a bolsa, o sistema que me aconteceu a mim, não sei se é todos os anos é assim, mas nós quando chegamos lá temos de assinar o contrato, mandar fotografia, digitalizar o contrato, enviar aqui para a faculdade e nesse momento acho que eles tratam do processo de transferência. A transferência foi feita para mim imediatamente, portanto o valor inteiro. O único problema é que quando eu fiz, portanto quando vocês fazem a candidatura aqui por volta de fevereiro, se não estou em erro, vocês têm de pôr as datas de início e final do semestre. E é muito importante porque se as datas falharem tiverem muita diferença depois daquilo que é na realidade, porque normalmente em fevereiro nós não sabemos bem quando é que começa e quando é que acabam, este valor, portanto, dos dias extra é retirado da bolsa. No entanto, eles enviam a bolsa inteira numa primeira transferência e depois, no fim, quando voltarmos e assinarmos a data de regresso, eles retiram, portanto, eles pedem para devolvermos esse valor dos dias extra. Portanto, isso também é um bocadinho para terem em conta, portanto, para terem a certeza mais ou menos dos dias que começa e acaba o semestre. No meu caso, em Oslo, as aulas começam cedo, tecnicamente, no início de agosto. Eu acho que as minhas começaram dia 12 de agosto. O semestre acabou antes do Natal, portanto, dia 20, se não estou em erro. Portanto, faz-se tudo num ano, ou seja, é bom para aquelas pessoas que voltariam no Natal, etc. Neste caso, portanto, quando voltarmos no Natal já não voltamos, a menos que queiram continuar o semestre na AO no ano seguinte, mas isso implica toda uma outra inscrição. Estou só aqui a ver os meus tópicos. Se tiverem alguma pergunta, por favor, digam. Portanto, as aulas são todas dadas em inglês, os professores falam sempre em inglês, mesmo que sejam noruegueses, eles falam sempre em inglês. Há muita gente de Erasmus e eles têm a noção disso, eles querem que as pessoas estejam dentro do assunto, portanto, eles falam sempre em inglês. O meu professor, no meu caso, os meus professores auxiliares falavam inglês, eram uma rapariga do Canadá. Rapaz, já não me lembro, mas eles falavam inglês, portanto eles nem sabiam falar norueguês, portanto é normal toda a gente falar inglês dentro das aulas. Para mim foi um bocadinho difícil na minha elective porque, como era a história do teatro, neste caso muito específico, todos os documentos estavam em norueguês, portanto nesse sentido foi um bocadinho difícil. No entanto, eu expus logo esta dúvida aos professores no início, dizer que eu não sabia norueguês, não conseguia ler documentos em norueguês. Eles disseram que não havia problema, que os trabalhos eram feitos em grupo, portanto havia sempre alguém que sabia falar norueguês e que estavam abertos para explicar, etc. Portanto, mesmo que não saibam falar a língua, acho que é super fácil de comunicar com as pessoas, com os professores. Eles são todos muito, como é que se diz? Todos muito ao nosso nível, sim, acessíveis. Portanto, eles não nos deixam chamar professores, temos de chamar pelo nome deles. Portanto, é isso. Nesse sentido, acho que não há grande problema, é tudo super acessível. Também queria dizer que a administração, a parte da secretaria, etc., também é tudo super simples. Eles ajudam imenso, resolvem os problemas logo imediatamente. Se houver alguma ideia de alterarem as electives e os estúdios, eles podem tratar disso facilmente. Portanto, mesmo que tiverem algum problema, quiserem alterar, a administração está sempre aberta. Portanto, também nesse sentido, acho que ajuda mais desse lado do que propriamente deste lado aqui da FAU. Em termos de transportes e dentro da cidade de Oslo, tudo é, portanto, existe uma espécie de metro elétrico, portanto é um metro à superfície. Os preços de cada bilhete são 3 euros e qualquer coisa na altura. Eu estou a dizer em euros, era aquilo que eu fazia a conversão na minha cabeça, mas isto é tudo em kroner, não é? Portanto, por volta de 3 euros e qualquer coisa, era uma viagem que durava 1 hora, mas Oslo, a parte do centro é super pequena, portanto, da faculdade até ao centro da cidade demorava 20 minutos a pé, talvez. Portanto, muitas vezes nem sequer é preciso usar transporte, talvez nos dias em que esteja pior tempo, etc. Mas mesmo assim acho que não foi assim nada de
de muito mais daquilo que eu estava à espera. Os transportes são todos feitos as transferências dos bilhetes são todas feitas por uma aplicação, portanto, ao instalar a aplicação, essa viagem é super simples, é pagar o bilhete, aquilo mostra que tem o bilhete no telemóvel. Os autocarros também funcionam, acho eu. E depois os comboios, isso acho que é diferente, mas em princípio os cartões, mesmo crédito, multibanco, etc., eles funcionam todos nas portas eletrónicas, portanto acho que não há problema nesse sentido. O tempo, não é? Em Oslo, quando eu fui em agosto, era verão, eram os dias mais compridos, o tempo era como aqui, nesta altura, portanto não passava mais de 25 graus, talvez. Depois os dias eram mais compridos e depois, a partir de outubro, final de outubro, novembro, já começam a ficar as temperaturas muito mais frias. Aquilo que eu notei quando já no final do semestre, quando já estava a vir embora, as temperaturas estavam mais baixas, por volta dos menos 15, menos 17, etc. Mas se estiverem preparados para isso, acho que não há grande problema. Eu pessoalmente adorei. E também não saí de casa depois das 3 da tarde. Mas eu adorei essa parte, portanto, se calhar, se alguém tiver esse interesse, eu recomendo imenso, é uma experiência interessante. Depois, as noites também ficam muito mais compridas, por volta das 3 da tarde já é de noite, mas isto só começa por volta do final de outubro, portanto, nesse sentido, a faculdade também, portanto, a faculdade fecha às 3h30, acho eu, as portas, mas pronto, podemos estar lá a qualquer momento, só temos de ter os cartões para entrar e sair e as palavras-passes também. Como é de noite, a partir das 3h30 da tarde, sinto que toda a gente está segura na cidade, não há grande problema. Como é sempre de noite, ninguém se preocupa muito com isso. É isso, não senti que houvesse falta de segurança na cidade. Havia uns sítios um bocadinho mais, talvez mais, devíamos evitar, mas pronto, acho que dá para perceber logo imediatamente quais é que são estes sítios e de resto não há grande problema. Sem ser isso, eu queria também dizer que tive este problema, se cá vocês também têm, independentemente do destino em que vocês estão interessados em ir, que o roaming para mim no telemóvel por volta de novembro, dezembro começou pronto, eles mandaram mensagem a dizer que estavam a parar o roaming, etc. Portanto, se quiserem pensar nisso, há sempre as opções dos cartões SIM que dão internet, que dão acesso a um número norueguês também, que talvez ajuda no sentido de usar a aplicação para fazer pagamentos e assim. Portanto, eu não fiz isso. Se tivesse feito, talvez tinha sido mais fácil, mas não aconteceu nada, portanto, também acho que não seja assim uma grande diferença. Queria também só falar um bocadinho da candidatura em si, portanto, como esta candidatura implica, não sei como é que são nos outros sítios, obviamente, mas como esta candidatura implica portfólio, carta de motivação e o exame de inglês, nós temos de fazer a candidatura imediatamente no site da AO e eles vão mandar um mail a dizer se fomos aceitos, etc. Este mail, por acaso, a mim caiu-me na caixa do spam, portanto, tenho de ter sempre atenção a essas coisas e estar sempre a verificar isso, porque depois eles pedem para confirmar e etc. Portanto, é sempre importante estar em cima do assunto. O site da AO em si, que é mesmo aho.no, tem lá muita informação, acho que é super acessível, dá para entender o objetivo da faculdade, dá para entender os professores, dá para conhecer os professores, dá para conhecer os estúdios, etc. Todos os anos os estúdios são diferentes, portanto, se calhar se forem agora ao site vão mostrar os estúdios do ano passado, mas podem ver porque os professores às vezes até são os mesmos, as cadeiras mantêm-se mais ou menos no mesmo campo. Os estágios, eu sinto que em Oslo, propriamente na cidade de Oslo, não é muito fácil, não há grande
escolha de escritórios, de ateliês, portanto não é muito fácil de arranjar um estágio diretamente, mas eu sei que existem períodos de candidaturas em que, normalmente até costuma ser fevereiro, em que muitos ateliês estão a aceitar candidaturas e currículos e etc. Mas eu sei que é mais fácil talvez até tentar noutros países, por exemplo a Dinamarca, a Finlândia, etc., que aí até há mais opções. Estou a dizer isto na minha altura, eu não sei se também isso implica, porque eu fui em 2022, não sei se ainda havia algum bocadinho de consequências de Covid, não sei se isso também ajuda nesse sentido, mas eu sinto que se vocês quiserem encontrar um estágio, aliás, eu acho que o Erasmus estágio até está incluído no Erasmus. Portanto, nós temos um ano inteiro de Erasmus e isso cá até convém conseguirem aproveitar ao máximo esse tempo todo. E se quiserem tentar candidatar-se ao Erasmus estágio com um estágio lá, acho que até não é muito difícil. Os professores na faculdade até podem ser mais ajudar mais nesse sentido, falar com eles até pode trazer mais oportunidades, portanto sinto que não é muito difícil. No meu caso, como eu me tinha inscrito para a dissertação, eu queria voltar, portanto queria fazer só um semestre, por isso eu não tentei procurar muito, mas sinto que se vocês procurarem, acho que não deve ser assim muito difícil. Talvez terão de ir para um país mais vizinho, mas em Oslo, ou então mesmo há outros ateliês fora de Oslo, noutras cidades norueguesas, que talvez também estejam a procurar mais pessoas. Pronto, acho que é mais ou menos isto. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Cultura? É tudo muito... Sim. É tudo muito, como é que se diz, acessível a jovens. Portanto, há muitos descontos para estudantes, para pessoas com menos de 25, até pessoas menos de 29. Os museus, etc. É muito fácil de ter descontos. Mostrando mesmo o cartão da faculdade e assim acho que às vezes até a maior parte das coisas é grátis. Há muitos museus no centro da cidade, a ópera é um dos sítios mais icónicos. Mesmo só o espaço exterior vale a pena visitar e o museu do Edvard Munch também é super importante, está lá no centro também, é tudo muito perto e há muitos arquivos, etc., que também têm fácil acessibilidade e com o cartão da faculdade, com alguma permissão, eles conseguem deixar-nos ir lá muito facilmente. Eu até fui, por causa deste tal elective de História que nós tínhamos de procurar as origens do teatro, etc., foi simples de ir ao arquivo. As pessoas são todas super acessíveis, úteis e conseguem ajudar-nos com qualquer dúvida, mesmo que não sabemos falar norueguês. Eles falam todos inglês, toda a gente consegue comunicar facilmente. Portanto, sim. Mais alguma coisa? Há uma... Não. Companhia aérea da Noruega que tem vários voos acessíveis para outras cidades da Noruega, mais para o norte, se quiserem ver as auroras boreais, etc. E em geral, esses voos não são muito caros. Portanto, viajar para os países mais próximos, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, etc., acho que também não deve ser muito caro. Aqui entre Portugal e Oslo eu fui com a TAP, os voos são 200, 300 euros. Portanto, também acho que não é assim nada especial, no sentido em que, pronto, já estamos preparados para gastar algum dinheiro nessas viagens, somente levamos malas e etc. Portanto, em termos de comboios, também eu sinto que os comboios estão bastante bem organizados, é super fácil e tudo muito rápido, os horários são certeiros, não há atrasos. Portanto, viajar dentro da Noruega é super fácil. Também existem algumas empresas de aluguer de automóveis, de carrinhas, se quiserem fazer uma road trip. Também há sítios de paragem ao longo da Noruega, especialmente na parte mais do norte, onde as pessoas até costumam parar, acender as fogueiras. Tem assim sítios específicos para esse tipo de viagens. Portanto, acho que não é muito difícil fazer viagens dentro da Noruega, até é mais recomendado.
Mais alguma coisa? Ok, eu vou só então finalizar, dizer que a minha experiência foi ótima, eu adorei o ambiente, adorei estar lá, mesmo que, pronto, esteja muito frio, mesmo que as noites sejam muito longas, eu queria isso, queria que fosse um bocado chocante nesse sentido, portanto eu adorei, não fiquei surpreendida no mau sentido, aliás, até superou as minhas expectativas. Em termos da escola em si, também foi super para além daquilo que eu estava à espera. Esqueci-me de mencionar, mas eles também têm imensas aulas extra, portanto eu até me inscrevi em algumas aulas de desenho e, aliás, nem sequer me inscrevi, é só aparecer, desenhar, e eles costumam ter estas coisas semanalmente e alguns eventos, também algumas palestras e o horário não me lembro muito bem como é que era, mas como nós só tínhamos 2 cadeiras, era basicamente estúdio durante a manhã e depois havia um dos dias, acho que era terça-feira no meu caso, que era a elective, portanto é sempre o estúdio, nós podemos ir lá a qualquer momento, acho que não há horas específicas. Os professores é que costumam marcar talvez reuniões individuais ou em grupo e nesses dias as horas estão marcadas, mas de resto acho que não há grande horário, portanto temos muito tempo para ver essas palestras, para ver esses eventos e acho que compensa imenso, porque na altura quando eu cheguei, já não me lembro muito bem, foi a Bienal e deu para ir ver algumas palestras e valeu bastante a pena. Sim, portanto, conclusão. A faculdade, sinto que é uma coisa que eu não estava à espera em termos de experiência, foi muito chocante nesse sentido. Consegui experimentar com materiais que nunca tinha experimentado, ter ideias que nunca tinha tido, falar de coisas que nunca tinha falado, que aliás até alterou um bocadinho o meu pensamento para depois mesmo para a dissertação e etc. Portanto, eu acho que foi muito produtivo nesse sentido. No meu caso específico do estúdio onde eu estava, talvez não foi a melhor experiência de sempre, não sei, se calhar não era aquilo que eu estava mais inclinada, mas consegui aproveitar as aulas e aquilo que os professores, a viagem a Londres também foi muito interessante. Os estúdios estão, a maior parte, acho eu, são feitos em grupo, portanto é sempre um ambiente super coletivo e toda a gente está pronto para ajudar. Há pessoas que fazem coisas incríveis e nós conseguimos aprender com eles. Também queria mencionar que a maior parte, portanto, aqueles meus colegas que já estavam na aula há mais tempo, eles usavam o Rhino, por exemplo, e mais programas nesse género, mas o que eu senti mais foi mesmo o Rhino. Talvez eu não sei, na altura só conseguia usar o AutoCAD, portanto acho que pronto, não houve assim grande problema, talvez um bocadinho a parte mais 3D, mas de resto acho que pronto, foi simples de adaptar e eles portanto apreciam mais a parte digital do que propriamente à mão, desenhos, etc. Claro que desenhar é sempre útil, mas os projetos, as entregas e assim são sempre digitais e com grande nível a parte das outras pessoas. No meu caso não foi tanto porque eu ainda estava a aprender, mas pronto, também é uma coisa a terem atenção. Pronto, é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, ou se quiserem também que eu vos dê o meu contacto, se quiserem mais quando tiverem a fazer candidatura ter algumas dúvidas, algumas coisas mais específicas, também estou à vontade. Portanto, é isso. Obrigada.